Nos anos 2000, a internet bombou com os blogueiros. O tempo passou e eles deixaram os blogs para se dedicar às plataformas de vídeo e foto. Os influenciadores digitais estão por todos os cantos. Só para se ter uma ideia, na lista dos 100 canais mais influentes do mundo, 24 no ano passado eram de brasileiros. O Repórter Justiça desta semana vai falar sobre essas celebridades de hoje e mostrar como são feitos os contratos com essas categorias. E mais, os direitos e os deveres de quem exerce esse tipo de trabalho. O celular está sempre com ela, é um fiel companheiro. É com ele que a Camila faz as postagens, filma o dia a dia, dá dicas de beleza e maquiagem e pensa que para por aí? Ela também fala sobre maternidade. Nas redes sociais tem feito um sucesso danado. É considerado um fenômeno. Acumula mais de 120 mil seguidores. A história da Camila começou há 7 anos. Recém-formada em administração, ela e a melhor amiga queriam um rumo para a vida. As duas, que amavam ver blogs, olharam o que estava em alta e trataram de investir nisso. Primeiro fizeram colares e anunciaram a venda online. Depois passaram a fazer blusas. O negócio cresceu tanto que em pouco tempo elas se especializaram em vestidos de festa. Da internet abriram uma loja física em Brasília. Era a própria Camila quem fazia a divulgação das peças. Eu usava o Instagram, mas usava mais o Instagram da loja para divulgar as peças, né, da loja, para mostrar, fazer fotos e tudo mais. E aí eu comecei a ver que todas as vezes que eu postava no meu Instagram, usando mesmo, saindo, enfim, com meu namorado, que hoje é meu marido, né, na época, ou saindo com as minhas amigas, gerava mais conexão, porque as pessoas entravam realmente ali na minha vida e elas falavam, poxa, eu posso usar essa roupa em tal ocasião, eu posso usar com esse sapato, não só vendo, sabe, uma modelo, vamos dizer assim, uma pessoa usando na loja, né, algo muito convencional. Então foi gerando essa conexão e eu fui vendo que quanto mais eu postava, mais gerava venda. E a partir daí eu comecei a divulgar, né, a falar bastante das peças que eu usava, como eu usava, o que eu escolhia para usar cada coisa. E assim foi indo. Em pouco tempo ficou craque no assunto. Em 2015, quando se casou, dava dicas sobre esse universo do matrimônio. As pessoas começavam a me mandar mensagem, pessoas que eu não conhecia. O que você vai fechar de doce? O que você vai fechar de bolo? Vai ter? Onde vai ser a sua festa? E eu comecei a dar essas dicas, né, de casamento, o que fazer, o que era mais em conta, o que não era, o que valia a pena, o que não valia. E aí as pessoas foram gostando dessas dicas. O que começou de forma amadora se tornou algo profissional. A Camila tem um monte de parcerias pagas atualmente. Também vende os próprios filtros de fotos para celular, um esforço recompensado. As pessoas hoje começaram a ver que isso realmente é um trabalho, que não é fácil para você se destacar, para você gerar conteúdo, né, e ser reconhecida na internet, você tem que dedicar, você tem que focar. Isso demanda tempo para você estudar o que você vai falar, para você gravar, né, não é fácil. Tem gente que não tem habilidade com as câmeras, tem muita vergonha, no começo é sempre difícil, você fica pensando o que as pessoas vão pensar, né, o que elas vão falar, será que eu tô falando alguma coisa errada, será que eu tô falando alguma coisa, né, inadequada, e às vezes também vem as críticas, é difícil você lidar com isso, porque as pessoas, elas sabem tudo da sua vida. Então elas se sentem às vezes no direito de opinar, de falar a opinião delas, e muitas vezes isso pode machucar. Então não é um trabalho fácil, vamos dizer assim. Pode não ser fácil, mas hoje já existe até curso para formar blogueiro e youtuber. É a busca pela profissionalização do ramo. Roberta Matarazzo coordena o primeiro curso do país nesse quesito. As aulas são em Campinas, São Paulo. O curso, além de dar toda a formação teórica, como história da arte, empreendedorismo, monetização, planejamento estratégico, linguagem corporal, que são as nossas disciplinas um pouco mais teóricas, a gente vai também complementar essa formação com disciplinas práticas, iluminação, fotografia, captação de áudio. E como ficam os direitos trabalhistas desses influenciadores? Apesar de eles serem cada vez mais no país, ainda não há uma legislação específica para esses profissionais. Como regra geral, o influenciador digital, ele não tem direitos trabalhistas constantes da CLT, que são exclusivos dos empregados que têm vínculo empregatício. Nós não temos uma lei específica para o influenciador digital, então ele cai na regra geral do trabalhador, que hoje é da competência também da Justiça do Trabalho.
né, os trabalhadores como vínculo genérico. Então ele teria direito simplesmente à contraprestação pelo serviço prestado. Se eventual, algo esporádico, ele recebe pelo aquele serviço prestado por uma, duas vezes que ele fez a influência, ou um tempo determinado, ou esporadicamente ele pode receber por um período maior, mas simplesmente pelo trabalho ele vai receber a sua remuneração. Mas saiba que a cada trabalho fechado deve haver um contrato. O contrato ele deve partir dos elementos essenciais, partes sendo capazes. Então, se uma criança precisa o seu pai assinar, né, o seu responsável legal, partes capazes, objeto lícito, então tem que ser propaganda, um influenciador de uma marca, alguma coisa que seja lícita, e nada que venha contrariar os bons costumes e a lei pátria. É muito importante que o influenciador entenda que o sucesso da sua atividade está diretamente relacionado de quão seriamente ele leva esse negócio à frente. Ou seja, é preciso se profissionalizar, é preciso ter garantias jurídicas, entre elas uma das mais básicas, proteção da marca. É fundamental que o influenciador que esteja começando a se projetar, começando a ter realmente uma penetração social relevante e que isso já possa ser mensurado até economicamente, que ele se proteja o seu nome, proteja a sua marca, constitua uma pessoa jurídica, até por uma questão de manter a sua atividade econômica sujeita a uma tributação adequada, porque receber tudo isso no CPF vai ser um custo muito elevado. Tudo isso são proteções que ele deve fazer. Nesse universo é aí que entra em ação a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Tudo ainda é muito novo para ela, que tem uma legislação antiga, da década de 1940. Mas isso está mudando. Com as novas mídias, depois dos anos 2000, que foram chegando os blogs e agora os influenciadores digitais, essa relação comercial, ela se perdeu um pouco nesse modelo antigo, né? Esse modelo antigo, ele sempre determinou que para que você veiculasse alguma coisa comercialmente, você tivesse a intermediação de uma agência de publicidade, né? Então, para você colocar um anúncio numa rede, numa emissora de televisão, você primeiramente tinha que brifar uma agência, essa agência, então, faria a tratativa criativa e faria a entrega desse arquivo até aquele veículo. Com a chegada dos influenciadores digitais, várias marcas, vários anunciantes se sentiram, de certa forma, livres para negociar diretamente com esse novo veículo, né, de comunicação que é o influenciador digital. E o que acontece? Por muitas vezes isso fica muito no mundo informal, né? Por troca de e-mails, por ligações, né? E a gente sabe que naquele momento você está fazendo uma aquisição de um espaço, né? Seja ele um post, seja ele um vídeo, em que aquele veículo vai falar da sua marca, né? Então, como é que a Abrad ela sugere às suas agências dentro do seu portfólio? Que seja estabelecido um contrato de trabalho, né? Com a intermediação desse agente ou dessa agência, onde você faça a cessão do direito autoral e o direito de imagem daquele profissional, daquele influenciador digital, para que todas as partes fiquem, de certa forma, protegidos nessa relação. Haná é especialista em acesso ao mercado pelo Sebrae Nacional. Explica que para ser influenciador é preciso ir além do conteúdo que se transmite. Ele precisa conhecer muito bem a rede, o posicionamento da rede onde ele está, porque a gente tem redes que são muito mais voltadas para a imagem, outras redes que são voltadas a pequenos textos, outras redes que que têm uma percepção muito mais profissional. Então, assim, onde esse influenciador está, qual é a afinidade dele com a rede e quais são os potenciais clientes que podem fazer uso daquela rede também. Construir uma persona identificando a própria imagem como negócio é essencial. A gente teve um caso nos Estados Unidos de uma influenciadora digital vegana que num momento de férias, num momento, enfim, muito particular, foi flagrada comendo um filé de peixe. Então, assim, ela acabou perdendo anunciantes, ela acabou perdendo uma série de seguidores, porque pro mundo vegano isso é muito sensível, meio diferente da gente estar falando, por exemplo, do meio fitness, que a pessoa pode dar uma escapadinha, comer um brigadeiro ali, de repente voltar e malhar e queimar tudo de novo.
Para o vegano, não, isso tem uma outra consistência, isso tem uma outra importância, isso tem uma outra relevância. E com a Bárbara não tem dessa não. A jornalista se especializou no ramo de viagens. Só topa fechar contrato se realmente se identificar com a proposta de uma empresa ou marca. Só faço parceria, eu só vendo ideias, coisas que tenham a ver comigo. Então, assim, não adianta, que nem empresas de brinco me procuraram, olha, vamos fazer parceria para você mostrar o nosso brinco, ou você falar sobre brincos. Gente, eu não uso brinco, eu não uso colar, porque como é que eu vou fazer isso? Assim, eu não tenho por que fazer isso, né? E manter essa autenticidade, ser autêntico, ser real, é o que te conecta com o seu público, que sabe que pode confiar em você. O público adora as viagens que ela faz. O que não era algo planejado se tornou profissional. A demanda de trabalho aumentou tanto que a moça deixou o emprego que tinha como repórter de TV. Tem muito guru da internet vendendo fórmula de sucesso para ser um influenciador digital, né? Só que assim, os algoritmos estão toda hora mudando. Então, se você tenta seguir um padrão, uma forma de outra pessoa, a chance de dar errado é muito grande. Então, assim, a gente observa que os influenciadores têm tido sucesso, as pessoas que têm trabalhado com isso, elas têm atuado mostrando uma verdade delas e vão mudando conforme a plataforma. Assim, o jeito que eu falo no Instagram não é o jeito que eu falo no LinkedIn de jeito nenhum, nem às vezes o jeito que eu falo no meu site. Então, assim, toda hora eu tenho que estar me moldando para o tipo de plataforma, mas sempre mantendo um conteúdo original, assim, porque toda hora o algoritmo está mudando e a gente tem que também se adaptar a essa nova realidade. Com tanta produção de conteúdo, já deu para ver que as descobertas delas são bárbaras, né? A Bárbara influenciadora é uma pessoa que está uma busca para ela mesma, de ter uma vida mais simples, divertida, equilibrada e compartilha tudo isso que tem aprendido, que não está pronto, não estou pronto, com quem está ali conectado com ela nas redes sociais. O Repórter Justiça faz uma pausa e volta em instantes. No próximo bloco, você vai ver os cuidados a serem tomados por influenciadores na internet. A repórter Fernanda Tavares vai mostrar histórias de anônimos que se tornaram famosos virtualmente. Não saia daí. É dia de feira e aqui tem as melhores promoções. 3x1, 10% no dinheiro, mas espera aí, cadê o feirante chamando o freguês para a banca? Quem faz isso é o Gabriel, digital influencer. Foi pelas redes sociais que o blogueiro conseguiu atrair o público. A gente não nasce um influencer, a gente vamos construindo um influencer, porque digital influencer hoje tem que saber do jeitinho certo de falar com o seu público, com seus seguidores. Hoje o Gabriel é o mais conhecido como o gordinho da feira, porque todo mundo hoje me conhece por causa desse Instagram antigo e agora desse Instagram novo, que é o meu mesmo. E sabe de que forma ele começou? Acertou se você disse que o início foi como vendedor. Uma pessoa lá da roça, uma pessoa que veio como feirante, como vendedor e hoje está sendo visto como um divulgador, um influencer digital. A lábia para conquistar a clientela era tão boa que o Gabriel resolveu colocar na internet um pouquinho da experiência dele de 5 anos do outro lado do balcão. Aqui na feira o pessoal gosta muito de digital influencer, porque está trazendo mais resultado digital influencer do que a pessoa andando no meio da feira. Porque digital influencer hoje a pessoa já vem certo na sua loja, então já vem direto aonde que ela quer. Os resultados são expressivos. Quando eu comecei aqui era 10 feirantes, que eu trabalhava para 10 feirantes divulgando. Hoje, em média, de 35 feirantes. Antes, a Feira dos Goianos era mais movimentada e tinha gente que comprava mesmo, vinha, pesquisava. Hoje não, eles olham no Instagram, já marca o horário de vir, já compra e já leva. Boas respostas para o Gabriel e para a Gláucia também. O assunto é rede social, né? É Instagram, tá todo mundo se informatizando. Então, assim, Instagram é um sucesso. Todo mundo tá lá, conectado, todo mundo tá vendo as promoções, o que é que tá acontecendo na feira. Esses profissionais estão com tudo mesmo. E se a propaganda é a alma do negócio, o marketing de influência hoje em dia é a grande tendência de mercado. Em função da internet, isso ganhou uma projeção enorme porque a internet exponencializou tudo, né? Mas se a gente está falando, possivelmente, sei lá, da década de 80, quem eram os grandes influenciadores, né? Grandes atletas, apresentadores infantis, enfim... porque você tinha outros canais, outras mídias
de muita força presente na sociedade. Se a gente vai mais um tempo atrás, muito possivelmente os influenciadores era do rádio, eram os cantores, né? Enfim. O novo jeito de divulgar um produto resultou também em uma forma criativa de vendê-lo. As estatísticas estão aí para provar que há um crescimento no ramo da influência digital desta década. 90% das pessoas, elas decidem a sua compra em função da recomendação de outras pessoas e não da recomendação da mídia tradicional. Apenas 33% diz assim, olha, eu decidi por um anúncio que eu vi. É claro que a gente pode desdobrar isso por segmento. A gente chega a número, por exemplo, que os resultados dos influenciadores digitais podem chegar a 40% de influência. Então, assim, isso é muito significativo, né, no mercado da publicidade. Principalmente porque os influenciadores digitais, eles trazem uma audiência que ela é bem mais engajada, eles têm um alcance que pode ser maior do que, por exemplo, um anúncio de TV ou um anúncio de rádio, que além de tudo é muito caro. Você tem custos mais negociáveis com essa mídia, você tem maior engajamento porque você tem um foco, né? Você segmenta o seu discurso. Com a dinâmica da internet e das mídias sociais, um bom digital influencer pode melhorar os resultados estratégicos de determinada marca ou produto. O conteúdo produzido virtualmente atrai o público para comprar com um clique ou traz as pessoas de volta para os corredores dos shoppings. Uma forma de não abandonar ou esquecer a tradicional venda que acontece com o olho no olho. Há 5 anos, a Eleni aposta no trabalho dos influenciadores digitais para atrair clientes até a loja dela, neste shopping de Brasília. Hoje, a parceria está consolidada, mas nem sempre foi assim. Por isso, ela toma alguns cuidados na hora da escolha de quem vai representar a marca. Os influenciadores, você tem que saber filtrar, né? Porque hoje em dia, qualquer pessoa está dizendo que é influenciador, né? Ah, eu sou blogueiro, eu sou influenciador, e não é assim. Eu, como muitos empresários, acredito que já sofremos em contratar pessoas erradas, influenciadores que não são do nosso nicho, né? Que não entende da nossa marca, do nosso produto. A gente tem que entender tudo isso, porque se a gente contratar uma pessoa que ela não sabe falar do nosso produto, que não seja aquilo que ela entende, não vai dar resultado, entendeu? E com essa onda crescente de influenciadores surgem preocupações. É preciso ter cuidado na divulgação de uma informação ou mesmo na forma como o assunto ou produto vai ser exposto. Esses digitais influencers não podem transformar o meio digital em um território sem lei. O mesmo vale para seguidores deles e para os chamados haters. No meio digital, no meio da internet, as práticas mais recorrentes são algumas práticas que a gente entende como crime. Então você tem realmente uma litigiosidade muito recorrente, tanto de crimes contra a honra, e esses são muito frequentes. Na verdade, quanto mais a tecnologia é utilizada, maiores são os números, as estatísticas também de atividades humanas. E dentro dessas atividades você sempre tem um percentual de desvio de conduta. Justamente por conta dessas transformações, em 2018 foi sancionada a Lei de Proteção de Dados. Porém, as normas da legislação só devem valer mesmo a partir do 2º semestre deste ano. Foram criados vários instrumentos jurídicos para ampliar essa proteção. Esses instrumentos são basicamente obrigações que os agentes, os chamados agentes de tratamento, devem fazer para proteger os dados pessoais aos quais eles têm acesso. Quem são os agentes de tratamento? São as empresas, são as instituições, o poder público através de seus órgãos e seus entes, as pessoas físicas que exerçam algum tipo de atividade econômica ou institucional, elas também estão sujeitas às regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, basicamente, é uma lei que se aplica, ela defende o cidadão, defende o indivíduo contra o mau uso dos seus dados pessoais, por empresas, pelo poder público ou por pessoas físicas que exerçam economicamente suas atividades. Para a turma de influenciadores, então, fica uma dica. Ela é básica, mas válida principalmente para evitar roubos de senhas e extorsão de estelionatários virtuais. Tomando cuidados assim, dá para evitar que histórias como da atriz Marina Rui Barbosa se repitam. Ela, recentemente, teve a conta do Instagram hackeada, perdendo os milhões de seguidores
e sofrendo ameaças. Existem vários padrões, protocolos e dicas. Vamos falar de dicas, que é o mais fácil. Questões básicas, usar senhas fortes. Aquela senha que você se lembra não é uma senha adequada. A senha não pode ser uma senha fácil de ser memorizada. Tem que ser uma senha bastante complexa. Você tem que armazenar essas senhas todas em local adequado. Você não vai colocar isso no bloco de notas, no post-it, na tela do seu computador. Você não vai colocar isso no caderninho. Evitar também compartilhar essa senha. Às vezes o influenciador tem assessores, funcionários. Ele vai compartilhar a senha com todo mundo. Isso é perigo, isso é risco. Pega uma pessoa de confiança, cria uma senha para ela, específica para ela, uma senha para você e vai trabalhando dessa forma. Então, boas práticas em segurança cibernética é o mais adequado para se evitar problemas futuros. Veja a seguir no Repórter Justiça. Vamos mostrar como mães de todo o país se tornaram influenciadoras com a criação de uma rede de apoio pela internet. Você também vai conhecer a história de uma jovem que teve câncer de mama aos 20 anos e que hoje usa tecnologia para ajudar mulheres que ainda enfrentam a doença. Fique com a gente, o intervalo é rápido. Uma digital influencer que entrou para o mundo do marketing virtual de paraquedas. É assim que a Monique, uma blogueira de moda e ativista das questões do feminismo negro, define a própria trajetória nos últimos meses. A modelo caiu nas graças da internet. Primeiro, uma rede de cosméticos fez a proposta. Queria lançar uma linha de shampoo e condicionador para cabelos crespos, que trouxesse a imagem dela. O convite abriu inúmeras portas. Fez também com que ela passasse a estudar o assunto. Eles passam um briefing dentro dos perfis que eles gostam e a gente vai trabalhando em cima disso. Então, não é só tirar uma foto bonita mais, é realmente estudar a marca e poder vender o produto para outras pessoas que me seguem dessa marca. Nessa rede social, Monique faz postagens do cotidiano associadas a várias marcas. Só que existe toda uma consciência sobre o que a influenciadora publica e consome. Hoje a gente ganhou uma consciência de consumo. A gente não consome mais só para o consumir, não é pegar uma roupa e vou vestir. A gente quer saber de onde veio essa roupa, qual é o material usado nessa roupa, o que a empresa faz pelo cuidado com os funcionários da sua empresa. Então, a gente procura tudo antes de... Eu, por exemplo, antes de eu falar de uma marca, eu procuro saber quem ela é. Quando eu falo de moda, eu inspiro outras mulheres a se vestirem para elas, sabe? Delas se olharem no espelho e se sentirem bonitas como elas são, independente do corpo, independente do tom de pele, independente da altura, enfim. É olhar no espelho e ela conseguir se enxergar como uma mulher bonita. E por falar em inspiração, você vai conhecer outros tipos de influenciadores. E que tal começar por essa turminha super do bem? Nesta casa, todo dia assim, uma farra e tanto, 4 crianças. O Arthur, com pouco mais de 4 anos, e as trigêmeas, Beatriz, Bianca e Bela, com 2 aninhos. A Priscila, mãe dessas fofuras, também entrou para o mundo da internet por acaso. Eu postei uma foto que eu estava grávida, ainda das trigêmeas, o Arthur dando um beijinho do lado e eu coloquei o número 3 na barriga. E algum Instagram, assim, com muitos seguidores, repostou essa foto. Quando eu saí da maternidade também, que foi uma foto que eu estava com os 3 bercinhos e uns balões cor-de-rosa, alguém também repostou, achou muito legal a foto, então aumentou o número de seguidores. E com isso as pessoas pedem dicas, né? E eu adoro dar dica, porque assim, quando eu compartilho uma dica e muita gente pega e compartilha, ou então responde, eu tenho aquele feedback positivo, eu me sinto satisfeita, né? Feliz em estar ajudando alguém. E que ajuda, viu? A Priscila criou uma rede de apoio com mulheres de todo o país que se comunicam em qualquer lugar, no celular, através das redes sociais, principalmente o Instagram. É no domínio O Quarteto Fantástico da Pri que diversas mães trocam figurinhas, angústias e os desafios da maternidade. Aqui elas falam de alimentação saudável, brincadeiras, desenvolvimento infantil e por aí vai. Quando as meninas ficaram na UTI neonatal, eu seguia também uma mãe de trigêmeos mais um. Então ela me deu dicas de como fazer com o filho mais velho e os trigêmeos. Eu falava assim, hoje a minha filha voltou para o CPAP, que é um aparelhozinho que usa para respirar lá, que
ela tá com refluxo, tá vomitando, aí a gente trocava essas informações, ela me acalmava muito, porque a UTI neonatal, como todo mundo fala, é uma montanha-russa de emoções. Para quem tem um filho lá dentro já é difícil, imagina para quem tem 3. E se as mães são unidas, pessoas que enfrentam ou já venceram o câncer também, viu? Você vai conhecer melhor agora a Isabel. Aos 20 anos, ela descobriu que estava com câncer de mama. Para cuidar da doença, teve que dar uma desacelerada na rotina do dia a dia. Eu tinha muito tempo livre, porque eu tive que dar um stop na minha vida para poder cuidar da doença e tratar da minha saúde. Então surgiu a ideia de criar um blog para compartilhar a minha história, e aí esse blog foi crescendo. Depois me tornei voluntária de uma instituição de câncer lá de São Paulo, que enfim, eu tinha que compartilhar coisas relativas ao câncer nas minhas redes sociais. Até pessoas de fora do país já me procuraram. E tem uma troca muito interessante, porque o paciente oncológico, ele consegue ter empatia por outro paciente, então essa troca não tem preço. É na página Câncer Sem Tabu que ela fala abertamente sobre um tema tão delicado. Eu procurei tirar o melhor disso, ser resiliente e ajudar outras pessoas, porque eu acho que influência sem propósito é vaidade. 3 vezes por semana eu procuro postar religiosamente lá no Câncer Sem Tabu, porque eu acho que a constância é super importante para ter um crescimento orgânico, para ajudar as pessoas também, e porque as pessoas estão esperando, no dia X, que eu sempre posto, elas estão esperando a postagem. Fase de doença, quimioterapia, medo de perder a vida, superação. A Isabel viveu de tudo um pouco e hoje, além de tirar dúvidas, dá conselhos e razões para todo mundo acreditar. Eu tinha a ideia de que o câncer era sentença de morte. E eu passei pelo tratamento, foi um tratamento muito duro, muito pesado, mas eu superei e hoje eu tô super bem e as pessoas me olham e falam, meu Deus, você não teve câncer, mas eu tive câncer, tô no período que é em remissão, né, que eu já tô há 2 anos sem a doença, e esperar mais 8 anos aí pra dizer que nunca mais ele volta. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais.